Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 22 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ali ao finzinho do nosso capítulo 7. Hoje nós vamos falar a respeito do Corpus Juris Civilis, né? Corpo de Direito Civil, também é uma das heranças do Império Romano para os dias atuais. Na última aula, vocês se lembram que nós trabalhamos a respeito do latim, né? O latim é uma língua que surgiu ali há 8 séculos antes do nascimento de Cristo, na região do Lácio, ali na Península Itálica. Ele se tornou uma língua oficial do Império Romano e, consequentemente, quando o Império Romano invadia alguns territórios, as pessoas, consequentemente, aprendiam a falar o latim. Então, ele foi uma língua que se expandiu. Lembra que eu falei para vocês que ele é a língua oficial do Vaticano? O Vaticano é um país que é onde a sede da Igreja Católica, onde está o Papa Francisco. Falei para vocês a questão das línguas neolatinas, né, que é uma mistura do latim com as línguas que existiam. Por exemplo, o português é uma mistura, né? É um neolatim, né? Que fala o francês, o romeno, o italiano, o inglês eu falei que não, lembra que eu falei para vocês? Depois nós vimos a respeito da questão do direito romano, né, que são leis que surgiram, que até hoje têm impacto muito importante na nossa atualidade, né? O direito romano foi muito importante, é uma das heranças do Império Romano. Lembra que eu falei também para vocês que algumas palavras do direito romano, do latim, são usadas no direito, né, com os advogados, o vocabulário dos advogados. Quem tem pai ou tio ou parente advogado, né, vocês vão saber mais ou menos como que é. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Corpus Juris Civilis, né, que é o corpo do direito civil. Corpus Juris Civilis, está na página 319. Serviu de base para a criação de sistemas de leis de muitos países da atualidade, como Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, Brasil, Japão, entre outros. Essa obra jurídica é estudada atualmente na disciplina de Direito Romano em cursos de Direito no Brasil. Conheça abaixo alguns princípios do Corpus Juris Civilis que estão presentes em nossas leis. Foram leis que surgiram lá no Império Romano, que no curso de Direito, quem faz o curso de Direito tem essa matéria a respeito do direito romano, porque o direito, as leis surgiram, né, no Império Romano, e estudam essas leis, né. Aqui na nossa apostila tem 3 exemplos do que é ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, ou seja, o que você pensa é seu, você não tem direito de ser reprimido pelo que você pensa, o que tá na nossa cabeça, né? Você também não vai sair espalhando para todo mundo o que você tá pensando, né? Nós temos que ter limite para as coisas que nós pensamos e para também não agredir o nosso próximo, né? Ninguém pode ser retirado à força da sua própria casa, né? É uma coisa que ninguém tem o direito de retirar você. Você tá na sua casa, essa casa é sua. Se você tá com aluguel em dia, né? Por que vão retirar você da sua casa? Então essa é uma das leis, né? Outra lei, o encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Aquela pessoa que está afirmando que você fez aquilo, ela está com razão. E você, enquanto você está negando, não, eu não fiz. Você vai ter que provar que não fez, porque a pessoa está te acusando. Então, essa é uma das coisas que até hoje, né, quem tem razão é quem está, infelizmente, assim, não tem razão, mas no momento ali é quem tá te acusando. Por exemplo, você às vezes não agrediu a pessoa, mas a pessoa tá falando que você agrediu. O que vai acontecer? Você vai ter que provar que você não agrediu. Então, essa é uma das leis que nós temos até hoje na nossa atualidade. Então, a primeira é ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. É importante porque antigamente, antes, as pessoas acabavam sofrendo penalidades, né, por seguir normas, regras que não condiziam com o momento, e agora não. A partir dessas leis, cada um poderia sofrer pena a partir desse Código Civil Romano, né? Você não poderia sofrer pelo que você pensa. Ninguém pode ser retirado da sua própria casa, ou seja, ninguém tem o direito de entrar na sua casa, invadir, te retirar à força, jamais. E essa coisa de o encargo fica com aquele que afirma e não com aquele que nega, que até hoje é bastante presente, né? Repetindo para vocês, né? Se você tá falando que a pessoa fez isso, a pessoa tem que provar que ela não fez.
Até hoje nós temos essa questão. Bom, na página 320, nós temos alguns exercícios, né? O primeiro é: cite 3 exemplos de línguas neolatinas, explique como elas se formaram. Bom, a língua neolatina, lembra que ela se formou por meio do quê? Por meio de uma mistura de diferentes línguas dos povos europeus com o latim. Lembra que o latim ele acabou sendo expandido quando os romanos invadiam os territórios e, consequentemente, as pessoas eram obrigadas a falar do latim. Mas elas já tinham o seu próprio idioma, elas já tinham a sua própria língua. Então, acabou que virou essa mistureira, né? Acabou virando línguas neolatinas. Quais exemplos de línguas neolatinas? O português, o francês, o espanhol, o catalão, o romeno, tá? Assim vocês respondem a número 1. A número 2, observe a fonte abaixo e responda as questões a seguir. Que documento está representado ao lado? Que documento que é esse? Vocês conseguem traduzir assim facilmente essas palavras? Corpus Juris Civilis, é o que nós acabamos de ver, né? O documento é a folha, né, do rosto do Corpus Civilis, uma edição de 1663, que compreende a compilação de todas as leis romanas, ou seja, todas as leis estão escritas nesse documento. Em qual língua o documento foi escrito? Em qual língua, pessoal, que esse documento foi escrito? A língua que nós acabamos de falar, o latim, né? Qual a importância desse documento para as sociedades atuais? Bom, eu falei para vocês, as leis que foram criadas lá no Império Romano se refletem até hoje na atualidade. Nós seguimos as leis que foram implementadas a partir daquele momento. Número 3, use as palavras abaixo para completar as seguintes frases, né? Pensa, Justiniano e latino. Bom, o alfabeto é o mais utilizado no mundo. Qual alfabeto que é? Eu falei para vocês que até hoje nós temos bastante reflexos desse alfabeto. Tem até no slide, eu coloquei uma imagem. Foi o imperador romano de Oriente responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento. Quem é? Um dos principais do Corpus Juris Civilis é: ninguém sofrerá penalidade pelo quê? Pelo que você o quê? Lembra que eu falei para vocês? Vocês não podem sofrer penalidade por... Lembram? Aqui na página 321, né, nós vamos ter uma revisão do que nós estudamos, né? Aqui tem as palavras, né? Converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando os seus significados. Bom, antiguidade clássica, cultura clássica, mitologia grega, latim, alfabeto grego, filosofia grega e direito romano. A. Busca explicar a origem da terra, dos deuses e de elementos da natureza. O que tenta explicar? É a filosofia? O período de mais de 1000 anos em que as civilizações grega e romana se destacaram. A foi desenvolvida com base na busca por uma explicação racional para a natureza, o mundo e os seres humanos. O que é a mitologia? É o conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos, pelos romanos durante a antiguidade. Tornou-se a língua oficial do Império Romano. O que é? Qual língua que é essa? É o português? É o que nós falamos hoje em dia? Será? Foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto que utilizamos atualmente na língua portuguesa. O que foi? Foi uma das maiores criações da civilização romana e constituiu um grande legado para a nossa cultura. O que é? Que constitui um grande legado que até hoje nós temos bastante reflexo. Tudo que nós estudamos tem bastante reflexo, mas nas leis, o que é? Hein? Essa eu vou deixar para vocês responderem. Bom, assim nós vamos encerrando o nosso capítulo 7, tá? Na página 324 também tem algumas questões. Qual povo elaborou um sistema de escrita conhecido como cuneiforme? Por que a escrita recebia esse nome? Bom, aqui é uma revisão dos outros povos que nós já estudamos. Daí, na número 2, relacione nos nomes dos deuses astecas as suas características correspondentes. E a número 3, leia as frases a seguir e circule as que apresentam afirmações verdadeiras, depois corrija a frase incorreta nas linhas que seguem. Ok? Bom, pessoal, eu vou deixar as perguntas na plataforma. Vocês respondam as da apostila, tá? Para nós corrigirmos na nossa aula online. Não deixem de fazer, não deixem de preencher as questões da apostila,
Por favor, pessoal, respondam a chamada, tá? Não deixem de fazer os exercícios da plataforma, que é muito importante, ok? Até mais!